A mais-valia representa a disparidade entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho. Dessa maneira, ela pode ser entendida como trabalho não pago, ou seja, são as horas que o trabalhador cumpre sob o valor que ele gera, pelos quais ele não é remunerado. Para entender melhor, vejamos um exemplo. Digamos que em 10 dias de trabalho, um trabalhador de indústria têxtil produz o valor equivalente a 50 peças de roupa, R$ 1.000, por exemplo. Em um mês de trabalho, 22 dias, ele teria produzido um valor de R$ 2.200. No entanto, o salário que ele recebe é de apenas 1.000. Isso significa que durante 12 dias de trabalho, ele produz um valor que fica inteiramente com o capitalista, ou seja, o patrão. O trabalho realizado durante os 10 dias pelo quais o trabalhador efetivamente é remunerado é chamado por Marx de trabalho necessário, pois é o tempo de trabalho que proporciona a ele as condições para sua subsistência. Os outros 12 dias de trabalho, cujo valor é apropriado pelo capitalista, é denominado trabalho excedente. A mais-valia, por sua vez, é o valor gerado pelo trabalho excedente. Ainda dentro do conceito de mais-valia, temos a mais-valia absoluta e a relativa. A mais-valia absoluta ocorreria em função do aumento do ritmo de trabalho, da vigilância sobre o processo de produção ou mesmo da ameaça da perda do trabalho caso determinada meta não fosse alcançada, ainda que em detrimento da saúde e do bem-estar do trabalhador. O empregador exige maior empenho na produção sem oferecer nenhum tipo de compensação em troca e recolhe o aumento da produção de excedentes em forma de lucro. Já a mais-valia relativa estaria ligada ao processo de avanço científico e do progresso tecnológico, uma vez que não consegue mais aumentar a produção por meio da maior exigência de seus empregados. Então, aqui eu vim falar sobre literalmente as consequências da industrialização, tanto no campo e a cidade que se correlacionam entre si, no âmbito histórico e no âmbito geográfico. No âmbito histórico, é que ao longo do tempo houve literalmente diante da sociedade pré-industriais e industriais, houve-se transformações, e essas transformações foram tanto na produção de mercadorias e na inserção delas no mercado. Então, houve também várias fases, como a fase pré-industrial e a fase da manufatureiras e tal, que é literalmente fase com as mãos. A pré-industrial é dando início nas indústrias e tudo mais. E também pode-se falar, ao mencionar essas duas, podemos falar que literalmente no caminho linear, elas não é igualitária para todo mundo. Então, pessoas da cidade, ela possui mais ter chance naquilo do que mesmo uma pessoa do campo, que para acontecer aquilo teria que a imigração e tudo mais. Então não é igualitário para todos. Além também das fases da indústria em si, a indústria de bens, a indústria de base, que se correlacionam também com a Revolução Industrial. E aqui podemos falar sobre os efeitos da industrialização no âmbito geográfico. Literalmente, podemos falar que a industrialização causa bastante consequências em si. Podemos mencionar em que antes um lugar não industrializado, ele pode passar a ser, devidamente botamos uma relativa quantidade de fábricas. O que vai ter? A imigração dessas pessoas para esse lugar, principalmente pessoas do campo, para que possa arranjar uma oportunidade de emprego para se estabelecer, já que no campo vai mudando de acordo com o tempo e que a cidade é o melhor lugar para ter um emprego, para ter um trabalho que tenha uma renda melhor. Então, ok. Além disso, podemos falar nessas consequências em que há pontos positivos, como a arrecadação de impostos. Só que pode-se falar que as empresas não contribuem muito para isso. Então, se elas não contribuem muito para isso, há pontos muito negativos, que eles estão literalmente em grande maioria do que os pontos positivos. Literalmente está nesse patamar aqui. Os pontos negativos, eles são bastante presentes e bastante perceptíveis. Alguns deles são na infraestrutura de fábricas, em que liberam poluentes que afetam tanto a atmosfera, tanto os solos, as águas e tudo mais. E isso não só afeta a gente, como também eles em si.
Literalmente, além disso, há também o poder público. O que é que o poder público faz? O poder público, diante dos incentivos fiscais, eles literalmente buscam fazer com que os impostos sejam bastante influenciados para a sociedade em si. Então, é costume em que a sociedade sofra bastante, com os impostos em si, mais do que as empresas. A Revolução Industrial foi iniciada pela segunda metade do século XVIII e trouxe diversas transformações para a humanidade, como o surgimento da indústria e do capitalismo. As revoluções técnicas foi a fonte de energia para as máquinas a vapor. Foram criadas as máquinas a vapor, locomotivas, estradas, o cinema, o uso do telefone, as vacinas, os aviões. Também foi substituído o ferro pelo aço. A ampliação na indústria siderúrgica, a criação das lâmpadas elétricas, o que beneficiou as jornadas à noite, o aparecimento de indústrias têxteis como o algodão, a primeira mensagem de rádio sem fio foi mandada e também houve a criação do telégrafo, o uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura e também o surgimento de antibióticos. E na terceira, podemos citar que houve um grande avanço tecnológico, principalmente na comunicação e no transporte. Podemos citar ainda a robótica, a genética, as telecomunicações, e tudo isso fez com que o mundo tivesse uma integridade social, política e econômica mais avançada e também facilitou as trocas comerciais. Antes da chegada das indústrias, durante a época do feudalismo, as relações de trabalho se resumiam a servo e seu senhor. No entanto, com a criação das políticas de cercamento, tornou-se insustentável a continuação desse sistema, resultando no êxodo rural. Logo, os trabalhadores livres de seus senhores foram para as cidades, de modo que, com a chegada das indústrias, começaram a vender sua força de trabalho. Assim, sem muitas escolhas, trabalhavam por horas e ganhando um salário desproporcional às suas jornadas de trabalho, uma vez que grande parte do dinheiro obtido nas indústrias iria parar na mão do proprietário, em um processo denominado de mais-valia. Tendo cada vez mais consciência sobre isso, os trabalhadores começaram a organizar suas próprias organizações. Bom, com o aumento da modernização a partir da Revolução Industrial, as populações do campo sentiram uma maior necessidade de ir buscar uma melhor condição de vida nas cidades grandes, provocando um grande êxodo rural. Infelizmente, com isso acarretaram várias consequências sociais, como o aumento da população das cidades, acarretando isso uma superlotação nas cidades, não cabendo todo mundo que precisava atender suas necessidades, criando-se assim as favelas, que são moradias de baixo custo em morros e encostas, com uma baixa condição sanitária e o aumento da violência, pois como forma alternativa de sobrevivência, as pessoas começaram a cometer delitos, como furtos ou alguns tipos de violência para conseguir algum dinheiro para sua sobrevivência. E a partir do uso crescente das máquinas como forma de baixo custo de mão de obra, houve uma grande demissão em massa, provocando assim fome e crises sociais. Bom, não só o crescimento desordenado da população urbana, as baixas condições de saneamento básico e o crescimento da violência urbana, também temos as condições da poluição, que com o aumento de máquinas a vapor na Revolução Industrial há alguns tempos atrás, acarretaram muitos problemas ambientais. As baixas condições sociais e econômicas, como baixos salários, baixas condições sanitárias e altas jornadas de trabalho, entre outros, foram um dos principais motivos que impulsionaram as lutas de classes em nome de direitos. Dessa forma, alguns movimentos operários surgiram. A exemplo dos principais estão os movimentos cartistas e ludistas. O movimento ludista ocorreu por volta de 1911 e 1916 e consistia em invadir fábricas e destruir máquinas, pois acreditava-se que, com o crescimento e novas invenções de equipamentos, estes estavam roubando os lugares dos homens nas fábricas. As mobilizações cartistas davam-se principalmente por meio de greves. Assim, uma das conquistas mais memoráveis da classe trabalhadora trata-se da redução das jornadas de trabalho para 10 horas, que antes ficavam por volta de 16 e 18 horas diárias. Enquanto o movimento cartista ocorreu por volta de 1930, lutando por direitos trabalhistas, econômicos, o sufrágio masculino, que seria o direito ao voto masculino, e a representatividade da classe trabalhadora no parlamento inglês. Nesse sentido, as relações de trabalho passaram a se dividir em duas, se resumindo ao proletariado e o detentor dos meios de produção.